Olá pessoal, nós estamos nessa terceira aula de espiritualidade litúrgica e eu queria só retomar alguns conceitos, algumas partes do que nós vimos na aula anterior. Quem ainda não assistiu e queira e quiser, né, nós vamos deixar aí os links, tudo para vocês estarem depois assistindo também a segunda aula de espiritualidade litúrgica, na qual nós falamos da espiritualidade eucarística. E o que é a espiritualidade eucarística? É falar da Eucaristia e o nosso modo de viver e expressar a Eucaristia. E a Eucaristia ela é o sacramento que afeta de modo mais profundo a comunidade eclesial, é quem agrega toda a comunidade eclesial. A nossa vida celebrativa sempre tem como centro a celebração eucarística e assim os demais sacramentos também nos levam a esta vida celebrativa centrada na Eucaristia, que é a personificação do corpo e sangue do nosso Senhor. E a Eucaristia é memorial, memorial cristão que não é simples recordação nostálgica, mas que é a apresentação efetiva do próprio evento salvífico. E também não é mera nem apenas experiência humana que merece uma recordação, mas a experiência de encontro entre Deus e o ser humano. E também o memorial cristão ele não é um retorno ao passado para imitá-lo, mas é um fazer juízo salvífico já no presente, né? No momento presente. É vivificar, fazer se tornar vida na vida da comunidade. A espiritualidade da liturgia das horas, que também nós falamos um pouco, nos traz os principais aspectos daquele documento de Paulo VI, né? A ordenação geral da liturgia das horas, que foi publicada em 1970, e nesses aspectos aí que traz esse texto, né, que traz esse documento da ordenação geral da liturgia das horas, nós pudemos perceber que alguns aspectos ficaram bastante evidentes, principalmente com a celebração da liturgia das horas. A primeira grande mudança que nós vamos perceber é a liturgia das horas se desclericalizando, ou seja, aquilo que era antes permitida ou só feita pelos monges e pelos padres, né, passa a ser agora para todo o povo, né? Não é mais somente uma oração do clero, mas é uma oração para todo o povo, todos têm acesso, né? Por isso ela também se tornou comunitária, né? Ela torna-se mais comunitária, também ela se tornou mais criadora e também mais cristológica. E como toda a vida de oração nossa, também a liturgia das horas deve mostrar-se unida à vida. Aquilo que eu expresso enquanto vida de oração, na minha oração, também precisa se expressar na minha vida. Eu lembrava que o cristianismo é algo concreto, né? É uma espiritualidade concreta que precisa de um sair, né? De ir ao encontro dos demais. E também nós fazemos uma reflexão teológica e também juntando isso a nossa experiência espiritual, né? Lembrando que é a oração e a ação, ou aquele princípio, né, de São Bento, né? Trabalha, mas também ore, mas também trabalhe, né? Ore e trabalhe, ore et labora. E tanto a reflexão teológica quanto a experiência espiritual, elas iluminam o significado da prece comunitária da igreja. E nesse sentido, então, a liturgia das horas trata-se de uma oração que marca o ritmo do curso do dia e põe a sua cadência celebrativa nos diversos momentos da jornada, nos diversos momentos do dia. Então nós vamos perceber na liturgia das horas vários momentos, né, do nosso dia. A oração da manhã com as laudes, a oração mais à tardezinha, que chamamos de vésperas, a oração antes de dormir, que nós chamamos das completas, e as horas intermediárias que nós temos também, a hora nona, a hora sexta, a hora nona, enfim, né, que são feitas aí em outros períodos, né, de manhã, entre as laudes e
e as vésperas, também a oração do meio-dia que nós temos antes do almoço, e a oração mais à tardezinha, né? Então, vai nos acompanhando durante toda a jornada, né? O dia que nós temos, particionado em vários períodos, também a liturgia acompanha isso. Bom, nessa terceira aula, nós vamos falar um pouco, continuar falando, na verdade, ainda da liturgia das horas, né? Porque é um tema bastante interessante e que precisa de uma profundidade maior também. E aí nós vamos falar um pouco das horas do ofício litúrgico, né? O ofício divino, na verdade, as horas que nós vamos perceber. E também da espiritualidade do ano litúrgico, que já é um outro tema que nós vamos falar nesta aula. Vamos tratar um pouco da vida de oração e também falar da oração litúrgica e a oração pessoal, que são desdobramentos aí da vida de oração, tá bom? Então, vamos lá para a terceira aula. Muito bem, nós vamos começando então aqui falando, continuando, né, falar da liturgia das horas, né, que nós também chamamos de ofício divino, podemos chamar também de breviário, né, então vão ter várias nomenclaturas aí para a liturgia das horas. E aí nós vamos perceber fundamentalmente três grandes linhas de teologia e de espiritualidade da liturgia das horas. No primeiro momento, a dimensão litúrgica. No segundo momento, a especificidade da oração. E no terceiro momento, a inserção no tempo da salvação e no tempo da humanidade. Então vamos lá. Três grandes linhas teológicas: dimensão litúrgica, especificidade da oração e inserção no tempo da salvação e no tempo da humanidade. Aqui o Kairos e o Cronos mais ou menos que se juntando, não é? E a estrutura essencial da liturgia das horas consiste num colóquio entre Deus e os seres humanos, né? Numa conversa entre Deus e os seres humanos, não mais num pensamento, vamos dizer assim, arcaico, posso assim dizer, mas de um Deus distante, mas um Deus que conversa com o ser humano, né? Vem ao encontro de cada um de nós. E nesse colóquio nós encontramos também o diálogo da revelação, ou seja, a história da salvação, né? Para quem teve aí aula de história da salvação, vamos perceber que a história da salvação é justamente a história dos eventos salvíficos de Deus dentro da história do ser humano, é o encontro, né? Então, esse colóquio que nós temos na estrutura essencial da liturgia das horas é um colóquio do diálogo da revelação dentro da história da salvação. Deus continua falando, pois a liturgia é a história da salvação em ato, é a atualização da revelação divina. O hoje da palavra se realiza na celebração da história da salvação, que toda celebração litúrgica torna presente e que, de maneira peculiar, a liturgia das horas ela proclama, medita, acolhe e transforma em oração. Os múltiplos sentimentos da prece cristã, por assim dizer. Hoje e aqui, de um modo particular em cada celebração, o diálogo continua. Porque Deus ainda se faz presente na caminhada do seu povo, que somos nós hoje. A liturgia das horas, que marca o ritmo do tempo da igreja e da existência dos cristãos orantes, e que se unem na oração comum. Isso não pode ser um parênteses desligado da experiência cotidiana de trabalho, de apostolado e tantas outras coisas mais. É a vida de oração ligada com a nossa vida cotidiana. Corre-se o risco de isolar a oração até torná-la insignificante no emaranhado da vida real, ou de desacralizá-la, né? Tirar aquele aspecto sacramental como se fosse um único momento do culto, eficaz, no final das contas, no momento de construir a igreja e de dar testemunho
como muitos acabam pensando. A oração comum antecipa diante de Deus o compromisso do dia, que se inicia a serviço do reino, que colhe os frutos, né, e também os fracassos, e que dá sentido à noite e ao dia, ou seja, inicia o nosso serviço. Eu acordo, por mais que tantos afazeres eu tenha, mas eu acordo sempre a serviço do reino. Então todos os momentos do meu dia vão ser momentos para eu testemunhar as realidades do reino que Jesus tanto nos ensina. E a serviço do reino, já colhendo também tanto os frutos bons, né, como também os fracassos, que também nos ajudam a melhorar, que também nos ajudam a amadurecer, não só na nossa vida profissional, não só na nossa vida normal, mas também na nossa vida de oração. E que por fim dá sentido à noite e ao dia, né? Chegar ao final do dia, reavaliar, né, todo o nosso trajeto, toda a nossa o que passamos durante aquele dia, louvando e agradecendo a Deus, tanto pelos frutos quanto pelos fracassos, e porque chegamos no fim de mais um dia com a graça de Deus. E conecta-se com as intenções e também com as ações de toda a humanidade. Por isso que quando nós ouvimos alguém pedindo, padre, reze na intenção de fulano, reze, não só o sacerdote, não só a igreja, no sacerdote, né, na figura sacerdote que faz oração, mas toda a igreja, né, todos nós, em todos os setores, em todas as vocações, é uma conexão entre todos nós. E o trabalho cotidiano recebe seu sentido litúrgico com essa execução indissolúvel, com a oração sendo ela a manifestação concreta desse amém à vontade do Pai. Bom, a liturgia das horas, ela acolhe e celebra, ela contempla e glorifica, ela realiza sacramentalmente a história da salvação, tal como o fazem a Eucaristia, os sacramentos, o próprio ano litúrgico. Com Cristo Jesus, o verdadeiro Deus, ao tomar a natureza humana, ele introduz o hino que se canta perpetuamente nas moradas celestes. Ele mesmo une a si toda a comunidade dos seres humanos e associa ao canto desse divino hino de louvor. Nesse sentido, então, a função do sacerdote se prolonga por meio da sua igreja. A função sacerdotal se prolonga por meio da sua igreja, que, sem cessar, louva o Senhor, que também intercede pela salvação de todo mundo. O centro, pois, dessa prece eclesial é a atualização do mistério da salvação da igreja, mas em sua própria vida, que por meio da liturgia das horas se transforma numa vida que acolhe a salvação da história e faz da história um kairós, um tempo propício de santificação e de culto, como foi a própria vida de Jesus. Juntamente com os hinos e as preces da igreja, o horizonte da história da salvação se amplia em sua universalidade e se encarna na contemporaneidade do povo de Deus, no hoje do povo de Deus, não só na vida de quem já passou, mas no hoje nosso, como povo de Deus que é peregrino no mundo e também presente no próprio coração da sociedade atual. O passado e o presente se fundem na oração da igreja. E aqui vale lembrar também daquilo que nós já aprendemos na catequese, né? Que é a união também, a junção ou a conexão das três igrejas que nós chamamos a igreja militante, que somos nós neste mundo, nesse presente, unida também em oração com a igreja padecente, ou seja, aqueles que estão esperando no purgatório pela redenção, e também pelos nossos irmãos e irmãs que já se encontram na igreja celeste ou a igreja dos santos. Então, nós estamos sempre conectados uns com os outros através justamente da nossa oração. Oração essa que encarna na contemporaneidade, porque nós somos a igreja
militante hoje, o povo de Deus hoje, mas também foi na vida do povo de Deus de outrora, né, lá atrás. Cada hora, então, do ofício divino, cada dia litúrgico com as suas celebrações peculiares, cada semana com o momento culminante da Páscoa, do Dia do Senhor, e cada ano litúrgico contém como que em círculos concêntricos que vão alcançando toda a realidade da vida e da história, a presença do mistério da salvação. Né? O ano litúrgico contém a presença do mistério da salvação. Não à toa que nós vamos perceber, justamente quando nós acompanhamos um ano litúrgico por completo, nós vamos, com a primeira leitura, acompanhando toda a caminhada da Antiga Aliança, o povo da Antiga Aliança, que culmina na pessoa de Jesus e que depois continua com a experiência dos apóstolos, né? Então, nós vamos perceber toda a caminhada do povo de Deus, desde o chamado de Abraão até chegar nos dias de hoje. Por isso, a própria peculiaridade da liturgia das horas, que é a santificação do tempo, do momento do tempo, expressa-se nessa memória dos acontecimentos salvíficos que dão sentido pleno a cada uma das horas do dia. Não é simplesmente uma oração para preencher o tempo, não, mas ela traz na memória os acontecimentos salvíficos, desde lá, como eu falava, do Antigo Testamento até os momentos de hoje, e dando sentido pleno para cada hora do dia que eu estou passando, né? E em sua dimensão salvífica, a Igreja caracterizou-se em uma valiosa síntese às diversas horas do ofício, que eu dizia um pouco lá na introdução desse vídeo. As laudes matutinas dirigem-se e dedicam-se à santificação do período da manhã. Essa hora traz à memória a recordação da ressurreição do Senhor, lembrando que a experiência dos discípulos, das primeiras mulheres que vão até o túmulo do Senhor, é feita pela manhã. A experiência feita pela manhã, num domingo. E então as laudes matutinas, elas trazem, né, à memória essa recordação da ressurreição do Senhor. E o que é a ressurreição do Senhor? Ela é luz verdadeira que ilumina todo o ser humano. Já na oração da tarde, nós celebramos o que chamamos das vésperas, e quando o dia declina, não é? Quando já está finalizando o dia, em ação de graças por tudo aquilo que nos foi concedido no dia e por tudo que conseguimos realizar com acerto. E por fim, nós temos as chamadas horas terça, hora sexta e hora nona, né, que relembram os acontecimentos da paixão do Senhor e da primeira propagação do Evangelho, como acertadamente ressaltam os hinos. E, como eu também dizia na introdução, nós temos a oração das completas, que precede o descanso noturno e que também se caracteriza como o momento final do nosso dia. As completas nós rezamos quando vamos já dormir, então antes de dormir nós rezamos oferecendo, agradecendo a Deus por aquilo que foi, já antecipamos, né, o momento final do nosso dia e o próximo que há de se iniciar. Na espiritualidade do ano litúrgico, nós vamos perceber que a natureza da liturgia cristã, que é a presença de uma salvação que se realizou no tempo e que deve continuar a se realizar nesse mesmo âmbito da existência do ser humano, faz o tempo receber um significado particular que transcende a única referência do sagrado. A Igreja considera seu dever celebrar com uma sagrada recordação em dias determinados no decorrer do ano a obra salvífica de Cristo. A salvação realizada por meio de Cristo, a medida do ser humano, é celebrada pela liturgia no âmbito do tempo. Existem então o ano litúrgico e os dias particulares.
nos quais ocorre a celebração do mistério de Cristo. Tal celebração é uma recordação sagrada, é uma ação memorial, é representativa dos mistérios da redenção por intermédio da reiteração mistagógica. Lembrando aqui que mistagogia é justamente o caminho que me leva ao mistério, né? a presença do mistério. A determinação dos dias e dos tempos da celebração é fruto da própria tradição eclesial e também da história. Nesse sentido, o ano litúrgico reside no ano litúrgico reside o valor dos tempos litúrgicos, verdadeiros tempos da graça e da salvação. Então, para lembrar um pouquinho, nós vamos perceber dentro do ano litúrgico os vários tempos litúrgicos, né? Tanto o ano litúrgico quanto os tempos litúrgicos são verdadeiros tempos, né, da graça e da salvação. Então, o ano litúrgico é a junção, né, desses tempos litúrgicos. E esse tempo ele se organiza em diferentes momentos, como nós percebemos, né, na nossa caminhada de igreja. Nós vamos ter um ritmo diário, cujo centro é a Eucaristia. Nós vamos ter um ritmo semanal, que tem como eixo a celebração do domingo, e também o ritmo anual, que possui o seu centro na solenidade da Páscoa. E aqui vale o parênteses, né? Lembrando um pouquinho da nossa catequese, e pelo menos, né, eu me lembro que quando mais novo a gente sempre tinha aquela impressão que o principal dia do ano era o Natal, e depois a gente vai crescendo na nossa caminhada e percebe que, enquanto cristãos e cristãos católicos que somos, o centro da nossa fé anual é a solenidade da Páscoa, como durante a semana o centro é a missa do domingo, não é? E assim o ritmo diário também, que culmina na Eucaristia, quando eu tenho a graça de poder participar da Eucaristia todo dia, né? Os tempos e os ritmos da celebração, eles têm um valor significativo, não só do ponto de vista intelectual, mas também no contexto da economia da salvação. Isso quer dizer que o tempo litúrgico é um sinal portador de certa eficácia salvífica, em virtude de uma instituição pela Igreja que deseja multiplicar na existência humana os meios e os modos da presença do Senhor por meio de Jesus Cristo, que é o protagonista do ano litúrgico. A necessidade dos cristãos não é apenas celebrar Jesus Cristo, mas conformar-se a Ele. Trata-se de uma das características fundamentais do culto da nova aliança, a experiência de santidade interior, a necessidade de que o gesto externo, seja qual for, faça-se acompanhar pela atitude do coração, pelo obséquio da vontade. Portanto, o ano litúrgico proposto aos fiéis cristãos como meio de glorificação a Jesus Cristo e também caminho da fidelidade ao Pai no Espírito deve ser instrumento de ocasião para imitar o Senhor. E fica bem interessante aqui que nós sempre precisamos lembrar que uma celebração ela é sempre cristocêntrica, mas visada e colocada dentro de uma espiritualidade que seja trinitária. Nós rezamos ao Pai pelo Filho dentro do Espírito Santo ou no Espírito Santo, né? Sempre com essa dimensão trinitária. E essa é a razão pela qual, para o cristão, toda a sua vida deve ser um contínuo ano litúrgico, não uma coisa fracionada, mas sim uma continuação, né? Então, todos os dias nós devemos experienciar o nascimento de Cristo, que nós vamos viver no Natal, no Advento, no tempo do Advento também, no tempo do Advento, no Natal, né? Nos convertermos ao Senhor, como nós somos convidados dentro do tempo quaresmal, para que todos os dias Jesus Cristo ressuscite conosco em sua nova vida, aquilo que celebramos no tempo pascal. E, além disso, como resultado desses tempos,
leve-nos a praticar todos os dias o que Jesus realizou em sua vida na terra como praticantes do Evangelho, que nós vamos perceber dentro do tempo comum. Então, é um contínuo, né? O ano litúrgico é uma coisa que faz uma continuidade, lembrando para nós de sempre experienciar o nascimento do Senhor no Advento e no Natal, de buscarmos a nossa conversão, que também é diária, é a cada segundo, o que nós vamos vivenciar fortemente dentro da Quaresma, e para que todos os dias Jesus Cristo ele ressuscite conosco em uma vida nova, que é a Páscoa, e arrematando ainda mais, recordar, né, os ensinamentos do Senhor e muito mais que isso, levá-los adiante. Isso é ser testemunho, dar testemunho do Evangelho, né? Então isso um pouco aí aquilo que é a nossa espiritualidade dentro do ano litúrgico. A nossa vida de oração ela vai principalmente se apresentar em dois grandes aspectos, que é o aspecto da oração litúrgica e também da nossa oração pessoal. E a vida de oração nos mostra que Deus está presente sempre nas nossas vidas. Entretanto, essa presença só é percebida e só é recebida por meio da oração, que faz com que a nossa vida seja transformada. Vive-se na oração com intensidade o momento presente. Na oração eu vivo com intensidade o momento presente, porque encontro o Senhor da história no reconhecimento e no agradecimento por tudo aquilo que Ele me deu, aquilo que Ele nos deu no passado, e também que nós esperamos, né, na nossa espera da transfiguração final. Não há nada no Evangelho que melhor possa revelar a necessidade absoluta da oração do que o lugar que a oração ocupa na vida de Jesus, que passou por esta terra fazendo o bem e anunciando a palavra. Ele dedicou, claro que impulsionado pelo Espírito Santo, e nós também, né, dentro da nossa vida, do nosso dia a dia, devemos nos deixar impulsionar pelo Espírito Santo, e Jesus dedicou muitas horas à oração, falando com o Pai, com filial confiança e também com intimidade. Orou com frequência na montanha, sozinho, à parte também, muitas vezes, inclusive quando todos estavam procurando por ele, né? E daí nós podemos perceber nos vários evangelhos, né? Mateus, Lucas e Marcos, né? Jesus sempre uma figura de oração. Interessante sempre a presença da montanha, né? Que a montanha é o lugar mais próximo, né, de estar com Deus. Isso dentro da cultura judaica, né? O momento que eu estou mais alto, estou mais próximo de Deus. A montanha tem então esse valor bastante específico e bonito, né, dentro da oração, da vida de oração. No batismo de Jesus, antes da escolha dos 12, e na transfiguração também, nós vamos ver diversos outros momentos aí dessa vida de oração de Jesus. Assim, Jesus dá o exemplo a seus discípulos e nos ensina a orar, como nós vamos ver lá em Lucas, capítulo 11, versículo 1. O cristão, também movido pelo Espírito Santo, como Jesus era, deve fazer da oração o motivo da sua vida diária e também do seu trabalho. A oração cria nele uma atitude de louvor e de agradecimento ao Senhor. Aumenta nele a fé, conforta-o na esperança, conduz a cada um a entregar-se aos irmãos e a ser fiel à tarefa apostólica. A oração capacita o cristão a formar comunidade. Comunidade essa que não só pode ser da igreja, mas formar uma comunidade ali no ambiente de trabalho, no ambiente universitário, enfim, né? Fazer com que seja esse espírito, né, de unidade, de comunidade sempre crescente. E a igreja que ora por seus membros une-se à oração de Cristo. Nós fazemos unidos como igreja também a oração de Cristo. E a oração alimentava a vida. Ela alimenta a vida, perdão. A oração alimenta a vida, mantém o cristão
na fidelidade ao chamado à santidade. Ela deve acompanhar sempre, como em Cristo, as grandes decisões e acontecimentos dentre as diversas modalidades de encontro com Deus através da oração. Vamos nos aprofundar mais nas mais significativas, né? Que são duas grandes aí: a oração litúrgica e a oração pessoal. A oração litúrgica ela caracteriza-se pela oração vocal, que abrange todo o culto divino e público. Podemos também chamá-la de oração comunitária. E aí nós vamos ter aqui vários exemplos de orações litúrgicas. Então, nós vamos ver algumas. Uma delas é a celebração eucarística. É uma oração por meio da qual se torna presente a obra sacerdotal de Jesus Cristo. Nela, sua esposa, que é a Igreja, celebra o memorial da sua morte e da sua ressurreição, sacramento da piedade, sinal de unidade, vínculo de caridade. É o banquete pascal, no qual se recebe Cristo como alimento. Nossa alma fica repleta de graça e também nos é concedida uma garantia da glória vindoura. É a principal oração litúrgica da igreja, né? A principal celebração litúrgica da igreja, essa oração. A celebração da liturgia das horas, um segundo exemplo, é a oração de louvor cantada perpetuamente nas moradas celestes e que Cristo introduziu nesta vida terrena. Nessa oração, ele próprio se une a toda a comunidade que junto a ele canta esse divino hino de louvor. Nessa oração, Cristo e sua igreja louvam ao Pai e intercedem pela salvação do mundo. Um terceiro exemplo, a celebração da Palavra de Deus, é a celebração da Palavra de Deus, a celebração pela qual nos são abertos com maior amplitude os tesouros das Sagradas Escrituras. A Palavra de Deus que celebramos é dada a todos nós como alimento. E aqui vale um parêntese para lembrar que dentro da liturgia da Santa Missa, a liturgia eucarística, né, nós vamos ter duas mesas principais, e uma não é mais importante que a outra, mas as duas se completam, que é a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Então, alimentar-se ou comungar espiritualmente, tanto para mim da palavra, eu comungo já de Jesus, que se apresenta à Assembleia na palavra, e depois também nas espécies eucarísticas, né? Se eu vou para a missa pensando somente em comungar Jesus nas espécies eucarísticas, eu estou um pouco capenga das pernas, né? Então, é comungar de Jesus na palavra e também comungar dele na Santíssima Eucaristia, que é a espécie, né? São as espécies eucarísticas. Um quarto exemplo é a celebração dos sacramentos, e essa celebração ela é dirigida à santificação da humanidade, à edificação do corpo de Cristo e à prestação do culto a Deus. A celebração dos sinais sacramentais não só pressupõe a fé, mas, ao mesmo tempo, alimenta a fé, fortalece e a expressa por meio de palavras e coisas. E aqui é bastante evidente, porque não há como celebrar os sacramentos se eu não creio naquilo, se eu não tenho confiança que aquilo é presença de Deus, é sinal santificador de Deus. E aí, por fim, ela me alimenta, a minha fé é alimentada, né, pelos sacramentos, é fortalecida e ainda ela é expressada por meio das minhas palavras e também das minhas atitudes. Por isso, são denominados sacramentos da fé, pois eles, sem dúvida, conferem a graça, mas sua celebração também nos prepara para receber proveitosamente a graça, a própria graça, prestar culto a Deus e praticar a caridade, que são aí concreto, por assim dizer, também na nossa fé, né? Que prestar culto a Deus é próprio da graça e assim também praticar a caridade, ou seja, a minha dimensão espiritual, meu culto a Deus, né? Meu relacionamento com Deus, aquele colóquio íntimo com Deus, e a prática da caridade
vai e faça tu mesmo, né? Ou seja, fazer para o outro aquilo que nos pede Jesus, amar. Né? Amar é algo concreto, não é puro sentimentalismo, não é um sentimento, mas é algo concreto, é ir ao encontro do outro. Por conseguinte, é de suma importância que recebamos com a maior frequência possível os sacramentos que foram instituídos para alimentar a vida cristã, tá? Então, principalmente aí na celebração dominical, né, estar presentes com mais frequência, né? Se a gente tem a oportunidade de ter missa diária, né, poder participar da missa diária, é ótimo também, tá bom? A oração pessoal, que é a segunda grande parte aqui da vida de oração, trata-se de um diálogo de fé, trata-se de um diálogo de amor com Deus, animado pelo Espírito Santo. Entre as características da oração pessoal, nós vamos ver também várias, assim como nós vimos ali na oração litúrgica. Uma delas é a meditação. A meditação ela se caracteriza por considerar as verdades sobrenaturais e as exigências religiosas, a fim de nos convencer dessas verdades e dedicar-nos a amá-las e a praticá-las com a ajuda da graça, fazendo dessa consideração uma oração livremente composta. Uma segunda característica é a leitura rezada. É uma oração escrita que nos diz, por exemplo, um salmo ou alguma outra oração que nos ajude a manter uma relação direta com Deus para depois fazer dela vida, né? Aquele salmo que me ajuda a refletir um pouco sobre a minha caminhada, aquele texto de determinado santo que chama um pouco a minha atenção, que casa com as minhas vontades, que casa com as minhas aflições também, por que não? E que transforma nisso a vida, porque me converte, me ajuda, poxa, eu posso mudar o meu trajeto, eu posso ser melhor, eu posso fazer diferente. Então, é uma oração que eu tenho escrita, eu faço leitura dela, né? Pode ser das Sagradas Escrituras, pode ser de um santo, enfim, e que também alimenta a minha fé e que me faz buscar a conversão. Uma terceira característica, a leitura meditada, que é quando fazemos leitura de algum livro, principalmente da Bíblia, ou então de algum outro escrito espiritual, né? Então temos vários escritores espirituais, né? E eu faço leitura disso de tal maneira que, procurando entender o que é lido, o significado da frase e o seu contexto, a intenção do próprio autor, perceber naquilo que eu entender que aquilo que eu leio é possível também realizar uma oração. A diferença entre leitura rezada e leitura meditada existe no fato de que na leitura rezada assume-se e vive-se o que foi lido, a tarefa do coração, né, como vão dizer os místicos, enquanto que na segunda, ou seja, na leitura meditada, procura-se entender o que foi lido. Aí já é uma atividade intelectual, mas ajuda na vida de oração. Uma quarta característica é a oração escrita, que se trata de escrever aquilo que o orante deseja dizer ao Senhor depois de ter realizado uma meditação ou uma leitura bíblica. Em época de seminário, né, a gente tinha muito esse costume, né, como que escrever um diário todos os dias, no final do dia, eu escrever como que um diário, né, fazendo justamente essa leitura, né, essa oração escrita. Então, era uma das ferramentas. Tem muita gente que ainda hoje que faz, né, esse tipo de oração, né, a oração escrita, seja dentro do seminário, seja como padre, seja também como leigo, né? Então, nós nos sentimos à vontade para fazer de acordo com aquilo que vai me alimentando e que me ajuda também na minha vida de oração. Uma quinta característica, a oração de abandono, é a oração ou a atitude genuinamente evangélica na qual se mostra uma plena confiança em Deus para realizar a sua vontade. Por exemplo, a oração Tomai, Senhor, e recebei, né, e tal, tá?
uma oração de abandono, me abandonar inteiramente ao Senhor. Dentro da missa, nós temos no Missal Romano várias orações ali, né, para depois da comunhão, que nos ajudam a fazer também essa oração de abandono. Uma sexta característica é a oração de contemplação, e trata-se da ocasião em que a alma aprecia estar a sós com o Senhor, sem se preocupar em pensar ou meditar. Ela apenas procura escutar o que o Senhor diz, né? Isso nós vamos ver com muita frequência nos mosteiros, né? Com as irmãs monjas, né? Com os monges e também outras congregações que têm o costume, né? De sentar ali, né? Dentro de um lugar quieto, né? Sem muito barulho, sem barulho quase, e ali fazer esse momento de silêncio, né? Procurar apreciar esse encontro a sós com o Senhor, da alma com o Senhor. E apenas escutar, né, o que o Senhor diz. Uma sétima característica, a presença de Deus, que é o exercício da vida espiritual, que sustenta o entendimento, a fé, a vontade e o amor, ou seja, alicerça essa presença de Deus nos sinais dos tempos e em todas as atividades do dia. Tá? Então, esse exercício da vida espiritual. Uma oitava característica é a oração temática, e aí trata-se de ter uma lista dos temas que levam a orar e a voltar a refletir neles. Então, eu faço uma lista, né, e depois, num determinado momento, eu retorno nessa lista, né, que me foi inspirada durante o meu momento de oração, e volto a refletir em cima deles. Isso é uma oração temática. A visita ao Santíssimo Sacramento é uma nona característica, e não há uma oração tão simples quanto esta, pois é uma conversa simples e fácil, repleta de naturalidade e de sinceridade, em que se conversa com o Senhor como um amigo. Volta lá no começo, quando falava do colóquio, né? Bem um momento de colóquio, né? De conversa, e ali eu posso me sentir à vontade, né? Desejo dizer a Deus tudo aquilo que eu estou passando, agradecer por tudo aquilo que eu tenho, pedir também pelas pessoas que eu amo, pelas pessoas que me pedem as orações. É muito livre. É o melhor modo de beneficiar-se da visita ao Senhor, né? Oração aí ao Santíssimo. Essas então são algumas maneiras de fazer oração e que ajudam-nos a nos relacionarmos melhor com Deus. A vida de oração para o cristão deve ser um meio que amplie a sua fé e continue definindo e guiando a própria espiritualidade. Meu irmão, minha irmã, então era um pouco isso que eu queria dizer para vocês nessa nossa terceira aula. Se tiverem dúvidas, reclamações, sugestões, né, fiquem à vontade de deixar nos comentários desse vídeo ou entrando em contato aí com a gente. Desde já, muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima aula. Tchau, tchau.